A paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico do livro de Mateus. Nós estamos estudando os evangelhos e vamos prosseguir. Nós estamos no capítulo 7 e o 8. Vamos orar? Pai querido, meu Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, com o propósito, Deus, de aprender a Tua palavra. E nós estamos aqui estudando o livro de Mateus. Nos dê sabedoria, nos dê conhecimento para que nós possamos entender. Espírito Santo de Deus, abre a nossa mente e o nosso entendimento para que nós possamos aprender e aplicar em nossa vida tudo aquilo que aprendemos da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meus queridos irmãos. O estudo passado nós estudamos sobre Jesus que estava no monte, levou os seus discípulos para o monte e foi pregar. E junto com os seus discípulos também estava a multidão, que estavam ali ouvindo os seus ensinamentos, e ele pregou, ensinou os seus discípulos. E o capítulo 7 aqui que nós vamos ver hoje, ele dá uma continuação lá das bem-aventuranças, dos ensinamentos que ele estava ensinando para os seus discípulos, para a grande multidão. E aqui nós temos vários temas. Eu não vou ler todo o capítulo, porque o capítulo ele é muito extenso e ele se estende muito no nosso horário. Mas eu quero aqui que as irmãs leiam em casas. O capítulo 7, o capítulo 8, medite nas palavras na palavra de Deus para que nós possamos aprender mais e mais. O capítulo 7, ele nos traz vários ensinamentos de Jesus na continuação do Sermão da Montanha. Jesus disse aqui, ensinando para ele o juízo temerário e proibido. O juízo temerário e proibido. Meus irmãos, isso é muito forte. E também fala: não deis as coisas santas aos cães. Jesus ensina também eles a orar, incita eles a orar. E também Jesus aponta para eles as duas estradas, dois caminhos. Esses dois caminhos nós aprendemos muito bem, né, irmãos? Desde que a gente se converteu, que a gente sempre sabe que existe dois caminhos. E a escolha somos nós que escolhemos para onde vamos. Não é o Senhor que nos manda, vai por aqui ou vai por aqui, não. Somos nós que escolhemos. Nós sabemos o caminho e a escolha é nossa. E também ele fala aqui dos dois fundamentos, né? Dois fundamentos. Também aqui ele encerra o Sermão da Montanha no capítulo 7. E no capítulo 8 ele sai também com a multidão e cura leprosos. Ele cura o criado do centurião. Olha, o centurião era um homem de posição, né? E foi diante de Jesus para pedir a cura pelo seu criado. Ele não olhou para a sua posição social, mas ele foi em busca da cura para o seu criado. A cura da sogra de Pedro e muitas outras curas. Jesus põe à prova aqueles que querem seguir. E depois ele sai para atravessar o mar. E há uma grande tempestade no mar. E ele acalma a tempestade. Vamos lá? Que o Senhor nos abençoe, né? Aqui no capítulo 1, eu vou ler o primeiro versículo, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Olha só, a responsabilidade nossa diante da palavra de Deus. Jesus ensinando para os seus discípulos que nós não somos juízes. Nós não temos que julgar ninguém. Quantas vezes, meus irmãos, nós julgamos, olhamos para os nossos irmãos e julgamos ele de forma que a palavra de Deus condena completamente a maneira que nós olhamos para o nosso irmão. Esquecemos que muitas vezes nós temos
uma trave no nosso olho. E a palavra aqui fala, olha aqui, vamos lá? Pois com o critério que você julga o seu irmão, você vai ser julgado. Com a mesma medida. Não é medida diferente, é a mesma que você julga o seu irmão, você vai ser julgado. Com o que tiverdes medido, medirão também a vocês. Pois o que vê o argueiro no olho do teu irmão? Irmãos, nós temos mania, nós temos um costume de olhar e ver o defeito dos nossos irmãos, fazer o nosso julgamento, mas nós não olhamos para a trave que está no nosso olho. Olha que a palavra fala, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você olhar para o teu irmão. E mesmo assim não devemos fazer julgamento, porque o julgamento é só para o Senhor. Ele sim é o juiz e vai julgar todos. Mas nós não podemos fazer isso. Segundo a palavra de Deus, nós temos que tomar muito cuidado, porque na medida que nós julgarmos o nosso irmão, nós vamos ser julgados também, porque a palavra é que nos afirma isso. E Jesus ainda fala, mais forte ainda, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho. Aí depois você vai e vê claramente o teu irmão. Muitas vezes o problema não está no irmão, o problema está na trave que está no teu olho, que você não está conseguindo enxergar direito. A falta da presença de Deus na sua vida. Irmãos, isso tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias. Que Deus tenha misericórdia de nós. E Jesus aqui, ele incita a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ensine. Ele está ensinando aqui a buscar. Pedi e dar-se-vos-á. E aí, você tem pedido? Quanto tempo? Pede uma vez, pede duas, acha que Deus está demorando, que Ele esqueceu de você, que Ele não está com você. E a palavra nos diz, pedi e dar-se-vos-á. Talvez não seja no seu tempo, seja no tempo de Deus, e é no tempo de Deus. Então, nós precisamos ter maturidade para pedir ao Senhor e esperar o tempo do Senhor. Pedir e dar-se-vos-á. Você sabe que se você pedir, você vai receber. Mas é no tempo de Deus, não no tempo nosso. Que Deus nos abençoe aqui. Então aqui o Senhor, Ele mostra que se um filho pede um pão para o pai não vai dar uma pedra. E ainda Ele diz, se vós que sois mal, sabeis dar boa dádivas ao vosso filho, quanto mais eu. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Coisa linda, meu irmão. Aqui também ele fala de duas estradas. Vamos ler aqui o versículo 3. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Irmãos, aí está a escolha nossa de escolhermos. São dois caminhos. E Jesus apontou os dois caminhos para que nós escolhêssemos o caminho. A escolha é nossa. Ele não disse você vai por aqui ou você vai por lá. Não. A escolha é nossa. Nós precisamos escolher o caminho que vamos caminhar. E isso é muito sério, meus irmãos. Muitas vezes nós andamos por caminho tenebroso, nós andamos por caminho errado. Muitas vezes nós seguimos pessoas que nos levam a caminhos estranhos. Mas aqui diz a palavra de Deus que são dois caminhos. Escolha o caminho certo. Ande com Deus. Ande na presença de Deus. Porque será um caminho de vitória, um caminho de bênção. Jesus, ele aponta
que mesmo estando nesse caminho, na presença dele, que nós passamos por dificuldade. Andar na presença de Deus não quer dizer que nós estamos livres de passar por problemas, por situações difíceis, não. Mas nós estamos caminhando com Ele, no caminho com Ele. Essa é a segurança que nós temos. E também Jesus nos fala aqui dos falsos profetas. Falsos profetas. Nós vemos tanto problema, tanta confusão com pessoas que falam coisas que não nos edificam, totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. Mas a Bíblia já nos alertava, Jesus já estava alertando o seu povo, a multidão, a respeito dos falsos profetas. E nunca se ouve tanto falso profeta como nos nossos dias, né, irmãos? Com a internet que nós vemos por aí, são muitos. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que nós possamos estar pedindo a Deus sabedoria, interpretação, que nós possamos pedir a Ele discernimento para ouvir e saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos a seguir ventos de doutrinas, não idolatrar a homens nenhum, porque muitas vezes nós achamos que idolatria é só idolatrar imagem de escultura, não é nada disso. Nós idolatramos muitas coisas, e principalmente os homens. E hoje em dia está na moda idolatrar cantor, banda, pastor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós possamos adorar somente ao Senhor. É para Ele que nós estamos aqui, é por Ele, para servir a Ele e não a idolatrar a ninguém. E também Jesus continua falando para os seus discípulos, aqui ensinando sobre o sermão, no Sermão da Montanha. E ele disse aqui, olha, os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas tem o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Meu irmão, se você não está firme na rocha, a tendência sua é desabar. Edifique a sua casa espiritual em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não edifique a sua casa espiritual em ninguém. Edifique a sua casa em Cristo. Porque o vento pode vir, a tempestade vem, mas a sua casa, você permanece firme. Porque a sua casa está edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E mais adiante nós encontramos aqui Jesus encerrando, no capítulo 7, verso 28, ele encerra o Sermão da Montanha. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estava uma multidão maravilhada da sua doutrina. Eles ouviram, prestaram atenção e ficaram maravilhados de ver a firmeza com que Jesus falava com eles. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha a diferença aí. Eles estavam acostumados a ir na sinagoga, a ver os escribas, os fariseus pregarem lá. Mas o ensinamento de Jesus era diferente. Jesus falava com autoridade. Jesus não falava por uma religiosidade, por um costume. Não, ele falava com autoridade. Então nós temos que ter sabedoria para entender a palavra do Senhor e saber quem fala a verdade com autoridade e quem fala por si só, uma palavra vazia. E aqui nós já estamos no capítulo 8. Jesus desceu do monte com a multidão e começou a curar. Ele curou um leproso e continuou aqui e foi até o centurião
chegou na presença dele. Olha, o centurião, meus irmãos. O centurião, ele é uma pessoa militar, né? Ele era um fiéis militares romanos, encarregado de 100 soldados, representava a autoridade do imperador e seguia o serviço militar como carreira. Ele era um homem importante, mas ele se viu numa situação que ele falou: não, eu tenho que ir buscar cura para o meu soldado. Talvez ele já tivesse levado a muitos lugares, mas ele não conseguiu, porque a cura não estava na busca terrena, a cura estava em Jesus. E como ele ouviu falar que Jesus curava, ele não se intimidou por causa do seu cargo, porque ele era um homem de um alto escalão. Não, ele falou: não, eu vou buscar cura para o meu soldado, eu vou atrás dele. E foi, e Jesus ficou maravilhado de ver a fé daquele homem. E Jesus sabia da fé daquele homem. E ele foi tanta fé que ele achou indigno. Jesus falou: olha, eu vou lá. Ele falou: não, mestre, basta uma palavra. Basta uma palavra, eu nem sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem, que coisa maravilhosa, né? Então aqui, Jesus também curou a sogra de Pedro. Porque para Jesus curar, aqui a Bíblia fala que ela estava com febre. Mas Jesus, para curar uma febre, ele cura um câncer. Ele cura basta uma palavra. É uma palavra. É uma ordem no mundo espiritual para que tudo se faça. E também ele fez muitas outras curas. Jesus propõe a prova também àqueles que querem seguir a ele. Muitos estavam seguindo Jesus pelas maravilhas que ele fazia. Mas Jesus mostrou para eles: olha, mestre, eu quero te seguir. Jesus falou: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho aonde reclinar minha cabeça. Não tem que me seguir pelo que eu tenho, porque eu não tenho nada. Aqui nessa terra, eu não tenho nada. Aqui eu vim para uma missão. Olha só, entenderam? E a cura de 2 endemoniados gadarenos. Essa é muito importante. Jesus atravessa o mar com os seus discípulos, acalma a tempestade, porque houve uma grande tempestade nessa passagem do mar aí. Jesus acalma essa tempestade para encontrar em Gadara um endemoniado. E este homem estava no cemitério, mas Jesus foi lá para encontrar com ele e levou a cura para este homem. Levou a cura. Aquele povo já estava acostumado a ver aquele homem naquela situação terrível, terrível. Mas aquele dia a vida dele teve um novo sentido, porque ele encontrou com a cura, encontrou com Jesus. Jesus é a cura, tanto para o físico quanto para a alma. O nosso espírito, a nossa alma tem sede dele. E aqueles demônios ficaram apavorados, porque eles iam ter que sair daquela vida, libertar aquela vida para que aquele homem tivesse uma vida na presença de Deus. E assim foi. Minhas irmãs, Deus nos abençoe. Que palavra linda! Que palavra linda! E assim, irmãs, nós encerramos o capítulo 8 desta semana. Que Deus nos abençoe em Cristo. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.